Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu sozinha na sua dor, como se ninguém pudesse entender realmente o que você está passando? Hoje nós vamos explorar como superar a dor da perda. Então fique comigo até o final deste vídeo para entender essas fases e transformá-la em força e crescimento. Oi, oi, pessoal. Eu sou a Dani Basso e estou aqui para compartilhar conhecimento que pode transformar a sua vida. Eu sou cristã, esposa, mãe empreendedora e uma marca viva. Eu vivo com a busca incessante pelo conhecimento e pela evolução. E eu me supero todos os dias como autista nível 1 de suporte. E minha missão é despertar a consciência, promover a inclusão e transformar outras vidas. Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Dani Basso 1, onde juntos nós vamos aprender a crescer, trocar experiências e evoluir continuamente. Se você não me segue, já começa aí a seguir, ativa o sininho. O tema de hoje é como transformar a dor em crescimento, superando a perda com resiliência e esperança. E eu escolhi esse tema porque a minha família vinha vivendo um luto e teve mais duas percas recentemente. A dor da perda, ela é uma experiência única e devastadora. Seja a perda de um ente querido, um relacionamento, um emprego, ou até mesmo uma expectativa de um futuro idealizado, sabe? A dor, ela é real e profunda. E o que muitos não entendem é que essa dor é somente nossa. Algumas pessoas ao nosso redor podem não compreender ou até mesmo não respeitar, sabe? O que nós estamos sentindo. E por que eu escolhi esse tema? Hoje está fazendo 3 meses que nós perdemos o meu vozinho e 5 dias atrás fez 3 meses que nós perdemos a minha avó. Minha avó e meu avô faleceram em uma distância, né, de tempo de 5 dias. E a gente já vinha vivendo um luto, eu venho acompanhando a minha mãe nesse luto, que ela é a que mais sente, que perdemos meu padrasto faz 2 anos e 3 meses. No dia que completou 2 anos, no outro dia faleceu a minha avó, e 5 dias depois faleceu meu avô. A minha mãe foi diagnosticada com transtorno do luto prolongado e é muito difícil, sabe, para as outras pessoas entenderem muitas vezes a dor. E por isso eu escolhi esse tema hoje, porque ela é realmente só nossa. E eu vejo assim que para ela, eu acho que muito mais do que para a gente, a falta do apoio deu esse diagnóstico do luto prolongado, porque ela não recebeu muitas vezes o apoio de outras pessoas, igual da família dele, somente uma tia que mora no Brasil, que acompanhou o tempo todo, que é a ex-cunhada dele, e as sobrinhas dele que apoiaram muito ela, sabe? Teve junto com a gente todo esse processo. Do resto, ela não recebeu esse apoio de ninguém. Então, é muito difícil, assim, lidar com tudo isso. E eu sei que isso não acontece só com ela, porque quantas vezes, né, você já ouviu alguém dizer, ah, vai passar, ou seja forte. Essas palavras, embora sejam bem intencionadas, podem parecer vazias, porque a verdade é que, no fundo, só nós sabemos a intensidade da nossa dor. E tá tudo bem sentir isso, tá tudo bem não ser compreendido. E o ser humano é único, a dor é única. E às vezes a gente espera muito dos outros e também é errado, porque nós esperamos que as outras pessoas tenham a mesma empatia com a sua dor, principalmente a família, né? É, e eu sei que para ela foi muito difícil e até hoje não ter recebido esse apoio da família dele, eu acho que mais do que tudo. Mas a nossa dor, como eu falei, ela realmente ela é só nossa. E eu acho que falta um pouco no mundo, porque o ser humano ele acaba sendo um pouco egoísta quando a dor não é dele. E assim, o primeiro passo para superar a dor é reconhecê-la. Nós não podemos ignorar ou esconder os nossos sentimentos. Precisamos permitir que eles existam, dar espaço para o luto e para a tristeza. Só assim nós podemos começar a nos curar. E aceitar a dor não é você se conformar com ela, mas sim reconhecer que ela faz parte dessa jornada. A resiliência não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre continuar apesar das dificuldades. Então, a gente precisa encontrar formas de cuidar de nós mesmos durante esse processo. Você pode escrever, meditar, falar com alguém de confiança, permitir-se sentir, permitir-se ser humano.
Superar a dor é um processo e cada um de nós tem um caminho único. Algumas estratégias que podem te ajudar é você se manter ativo, se envolver isso em hobbies que te distraiam, buscar o apoio de quem está disposto a te dar e, se necessário, procurar uma ajuda profissional. Lembre-se que não há vergonha em buscar ajuda. A força está em reconhecer que nós realmente precisamos de um suporte. E depois de um tempo a gente começou a procurar ajuda, né, de profissionais e conversar muito com vários profissionais de várias áreas. E segundo os psicólogos, compreender as fases do luto pode ajudar a reconhecer e validar os sentimentos associados, sabe, a esse luto, além de permitir a adoção de estratégias de enfrentamento adequada a cada estágio. É importante destacar que essas fases elas não são lineares e nem todas as pessoas experienciam na ordem descrita. Algumas pessoas podem pular de uma fase para outra, outras podem vivenciá-la várias vezes a mesma fase e ainda existem outras que podem não passar por todas elas. O processo de luto ele é altamente individual e ele varia de pessoa para pessoa. O luto ele tem 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Gente, eu não sou profissional no assunto, mas eu vou explicar brevemente cada uma delas, segundo os psicólogos com quem nós conversamos e segundo as nossas próprias experiências. A negação pode haver uma dificuldade em aceitar, sabe, a perda, com pensamentos tipo, como isso pode estar acontecendo comigo? E depois vem a raiva, que são sentimentos de frustração, e a raiva ela pode surgir em relação à situação, às pessoas envolvidas e até mesmo a própria pessoa, né, que faleceu. Então, ela vai desde a pessoa que faleceu, as pessoas próximas, familiares, assim, é uma revolta mesmo. Daí tem a fase da barganha, que são tentativas de negociar uma mudança, sabe, na situação, na esperança de que algo possa ser feito para reverter a perda. No caso, a minha mãe ela já vinha com isso, né, da barganha desde a doença, né, da luta contra o câncer. Depois vem a depressão, que são sentimentos de tristeza profunda, desamparo, baixa autoestima, que vai prevalecendo durante o tempo. E por último, a aceitação, que é o reconhecimento da realidade da perda e a adaptação de uma nova vida sem aquilo que foi perdido. No caso, eu acho que até hoje ela ainda não chegou nessa fase da aceitação. As fases do luto, elas podem ser aplicadas em diversas situações de perda, não só a morte. Muitas vezes se dá pelo divórcio, desemprego, um diagnóstico de autismo, ou igual o nosso caso de doença sem uma cura, como foi, né, o nosso caso, a luta contra um câncer de pâncreas, que o tempo estimado é muito pouco. No divórcio, muitas vezes vem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né, que podem ser vivenciadas ao lidar com o fim de um relacionamento, de um casamento. Por exemplo, uma pessoa que pode inicialmente ter dificuldades em aceitar o divórcio, sentir raiva do ex-cônjuge, tentar fazer acordos, né, para salvar o casamento, sentir uma profunda tristeza com o fim da relação e, finalmente, aceitar e se adaptar a uma nova vida. No desemprego, pode começar com a negação da realidade, da perda do emprego, seguida de raiva em relação ao empregador ou à situação, né? Tentativas de barganhar para recuperar o emprego, sentimentos de depressão e inadequação, e finalmente a aceitação e a busca por novas oportunidades. No autismo, no caso do diagnóstico do autismo em um filho, os pais podem passar por um luto, e existe, né, esse luto, não pela morte da criança, do filho ou da filha, mas pela perda das expectativas que os pais têm com essa criança. Então, as fases podem incluir a negação, tipo, meu filho não pode ser autista, a raiva, por que isso aconteceu conosco, a barganha, tipo, não, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou conseguir mudar isso, e a depressão, que a vida nunca mais vai ser a mesma. Depois, por último, realmente vem a aceitação. Meu filho ele tem potencial e eu vou fazer o melhor para ajudá-lo a se desenvolver. E no caso de doença, o luto começa com o diagnóstico de uma doença que não tem cura.
Então você vai vendo e vai perdendo a pessoa todos os dias, sabe? E isso gera a revolta, isso gera a negação, inclusive da própria pessoa durante o processo, gera além da raiva, aquela revolta, sabe? De você não ter o que fazer quando o diagnóstico é desse, de que não tem uma expectativa de cura. Então é muito difícil até chegar à aceitação. E muitas pessoas não conseguem chegar a essa aceitação. A dor da perda, ela pode nos transformar. Ela nos ensina lições valiosas que nos tornam mais fortes. Não porque nós queremos, mas porque a vida nos exige e nos ensina de que nós temos que seguir em frente. E muitas vezes percebemos que, aliás, é nessas vezes que nós percebemos que a luta é nossa e ela é pessoal. A dor, ela é um aprendizado não por escolha, mas porque a dor é um deserto que nós enfrentamos sozinhos. É nele que nós percebemos o quanto nós estamos sozinhos. Aprendemos que é nós por nós mesmos e que precisamos lutar, porque essa luta realmente ela é pessoal e não é nada fácil. Mas é nesse deserto que nós encontramos a nossa verdadeira força, uma força que até mesmo nós desconhecemos. Encontramos resiliência e a capacidade de nos reerguer, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo com dor, mesmo sem vontade de seguir. Porque na maioria dos dias a gente se levanta sem vontade de seguir, sabe? Só que daí é aquela coisa, hoje é mais um dia, então eu vou tentar mais hoje, eu vou tentar mais hoje, e assim vai seguindo. E daí vem aquela pergunta, eu devo encorajar alguém em luto a buscar ajuda profissional? E a resposta, isso é muito relativo, né? Porque a decisão de buscar ajuda profissional, ela deve ser da pessoa em luto. No entanto, é possível, sim, a gente sugerir delicadamente o considerar, né, o apoio profissional, se perceber que essa pessoa está tendo dificuldade em lidar com o luto. Profissionais da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, podem fornecer um suporte adicional durante esse tempo difícil. E outra pergunta muito comum é como eu posso ajudar alguém que está passando pelo processo de luto, né? Então, a resposta é: se torne um bom ouvinte. Isso é fundamental para ajudar alguém em luto. Evite frases clichês. Dê à pessoa enlutada o espaço que ela precisa para expressar suas emoções. Ela pode se manifestar de diversas formas, de diferentes formas, e nós precisamos respeitar todas e cada uma delas. Então, seja empático com a dor do outro. Às vezes a pessoa ela quer desabafar com você, talvez ela não queira conversar, mas também não queira ficar sozinha, então ela só quer aquela companhia ali, sabe? Fica quietinho no seu espaço, dê o espaço dela, não seja invasivo, compreenda os momentos de revolta, os momentos que gera aquela raiva, os momentos de negação, tudo isso faz parte. É normal, então tenha o mínimo de empatia com a dor do próximo, porque a dor não necessariamente às vezes não necessariamente ela vai gritar, fazer um escândalo ali naquela hora, mas pode sim acontecer. Momentos de depressão, a pessoa pode querer estar deitada na cama, não querer comer, não querer levantar para nada, não querer tomar banho, não querer trocar de roupa, tudo isso faz parte. Então, tente a gente não consegue, naquele momento, ajudar e nem falar nada, porque nada vai mudar aquela situação. Mas, no mínimo, tente amenizar um pouco aquilo de uma forma bem sutil, respeitando sempre o espaço da pessoa. E hoje a sua dor de luto pode ser porque você perdeu alguém que você ame, pode ser porque você tem um diagnóstico, pode ser porque alguém teve o diagnóstico. Independente, emprego, divórcio, qualquer coisa. Lembre-se que a sua dor, ela é sim válida, a sua jornada é única e você tem a força necessária para superar tudo isso. É difícil, mas procure apoio. Se você não tem apoio, procure a ajuda de um profissional. Tente achar o seu espaço, coloque limites, tá? Coloque para fora tudo o que você está sentindo, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se você sente a necessidade de chorar, de gritar, de se fechar, de ficar quieto, faça aquilo que você está sentindo. Se respeite acima de tudo e respeite tudo aquilo que você está sentindo e coloque para fora da maneira como você precisar. E se esse vídeo te tocou de alguma forma ou você conhece alguém
que possa precisar escutar isso, compartilhe com esse alguém que esteja precisando dessa mensagem. Deixa aqui o seu like, comente comigo, compartilhe a sua experiência também. Se inscreva no canal para mais conteúdos de transformação e de superação, para que juntos a gente possa criar uma rede de apoio, de compreensão e inspiração para as outras pessoas. E é isso. Muito obrigada por assistir até o final. Lembre-se que você não está sozinha nessa jornada. Sempre tem alguém com quem você pode contar. Até o próximo vídeo.